Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Desejamos que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está no ar em Recife, região metropolitana, através do Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também em todo o Brasil e mundo pelo Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Hoje iniciaremos uma nova lição com o tema geral A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E veremos a primeira lição com o tema O Mistério da Santíssima Trindade. E para comentar esta lição, contamos com a presença do pastor Valber Gustavo. Pai do Senhor, pastor Valber. Amém, pastor Najason, alegria estar aqui novamente. Também com a participação do professor e auxiliar irmão Givanildo Hermano. Pai do Senhor, irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. E também aqui, fazia um tempo que não tinha vindo aqui no programa, o presbítero Tiago, Pai do Senhor, irmão Tiago, também professor ali da nossa querida Estia Deb. Sim, senhor. Pai do Senhor, pastor, aos demais, Deus abençoe. É uma alegria poder participar do programa. Neste novo trimestre, estudaremos sobre a natureza de Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Ao longo das lições, estudaremos a Trindade. Refletiremos sobre o Pai, que nos amou desde a eternidade, o Filho, que veio ao mundo para nos salvar, e o Espírito que habita em nós. Cada lição mostrará como as três pessoas divinas atuam em perfeita unidade na criação, redenção e santificação do ser humano. Nesta primeira lição, abordaremos o mistério da Trindade sob três aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Pastor Valber, o senhor poderia ler, por favor, o textual desta semana? Pois não, pastor. Está em Mateus 3:17. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmão Givanildo, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática diz que a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Irmão Tiago, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, pastor. Os objetivos são os seguintes. Primeiro, explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Segundo, mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. E o terceiro e último é enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Mateus, capítulo 3, versículos 13 ao 17. Acompanhe conosco. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, a primeira lição do primeiro trimestre de 2026. Que bom podermos ter chegado até aqui com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e desejamos que você esteja conosco durante todo o trimestre. Com certeza será uma experiência maravilhosa, onde juntos cresceremos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse trimestre estamos estudando uma lição maravilhosa sobre a Santíssima Trindade e como fazemos aqui todo início de trimestre, fazemos aqui o ping-pong, né? Ping-pong da nossa lição,
tema geral de nossa lição é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas. Serão 13 lições em que estaremos estudando dentro desse tema geral. E como fazemos aqui, como já anunciamos, né, o ping-pong, aqui na primeira lição, que é a lição desta semana, nós temos aí o tema O Mistério da Santíssima Trindade. Lição número 2, o Deus Pai. A lição de número 3, o Pai enviou o Filho. Lição de número 4, a paternidade divina. Já na lição de número 5, o Deus Filho. A lição número 6 vai tratar sobre o Filho como o Verbo de Deus. A lição 7 tem como título A Obra do Filho. Na lição 8, nós estudaremos o Deus Espírito Santo. Na lição 9, Espírito Santo, o Regenerador. Na lição 10, temos o Espírito Santo, o Capacitador. A lição de número 11 diz o Pai e o Espírito Santo. Lição 12, o Filho e o Espírito. E na lição 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Então, como comumente fazemos também em todo início de trimestre, vamos indicar aqui algumas obras que são importantes, né, que o professor possa adquirir para enriquecer ainda mais no seu preparo e exposição em sala de aula. Nós temos aqui a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas, do pastor Douglas Batista, que é o livro de apoio à lição da escola dominical. Tem conteúdos neste livro que não tem na lição. Então é importante que você, professor, possa adquirir este material para lhe enriquecer ainda mais. Nesse trimestre nós temos um lançamento aqui da CPAD, também dentro do contexto da lição, o devocional leitura diária, a Santíssima Trindade, o único Deus revelado em 3 pessoas eternas. E esta leitura devocional, este livro lançado pela CPAD, ele vai refletir sobre cada leitura diária, né, das 13 lições. Os irmãos lembram que as lições, ele tem aquele quadrozinho de leitura diária. Então, este material vai trazer uma reflexão devocional em cada leitura diária. Este livro é excelente para ser utilizado não só no sentido devocional do professor, na aplicação do conteúdo da lição, mas, sobretudo, é um material que pode ser utilizado também no culto doméstico, né? Toda semana ele tem, cada dia, melhor dizendo, da semana, tem a leitura diária que você pode utilizar, se reunir com a família e fazer o culto doméstico. Excelente material, muito devocional, muito bom para você, professor, que também leciona a lição na escola dominical. Nós temos a nossa declaração de fé, declaração das Assembleias de Deus. Esse material é um material que não pode faltar na casa de todo professor de escola dominical. Aqui está expresso tudo que nós acreditamos, defendemos e professamos. Sobretudo esta lição, que é uma lição bem doutrinária, e cada palavra ela deve ser usada de maneira bem cirúrgica, porque diante de tantas heresias, e um dos instrumentos que as heresias utilizam muito é a ressignificação das palavras. Então, é importante que você tenha a sua declaração de fé. Também nós temos aqui a doutrina da Trindade, desenvolvimento bíblico histórico, de nossa editora Berea. É o livro do pastor Valber Gustavo da Cunha. Este livro, dá um spoilerzinho assim sobre o livro. Pois é, pastor. Esse livro, na realidade, é fruto da monografia, né, do TCC lá da nossa querida Esteadeb. E a gente escreveu ele justamente no ano em que concluímos o curso. Veio esse tema, né, no coração, na mente, e desenvolvemos. Como sugere o título, né, tratamos sobre a doutrina da Trindade, desenvolvimento bíblico histórico. Que toda e qualquer discussão, né, sobre pensamento, reflexão sobre a doutrina da Trindade tem que estar limitada, sobretudo, às Escrituras Sagradas, que é a maior fonte de autoridade para tratar desse assunto.
Mas além de falarmos sobre o conteúdo bíblico da doutrina da Trindade, começando no Antigo Testamento e culminando no Novo Testamento, uma revelação progressiva, né? Isso aí a gente vai ter mais tempo de falar, a gente também trouxe algumas reflexões históricas, os primeiros pensamentos, as primeiras reflexões e as primeiras heresias também que surgiram. E aí fazendo uma refutação à luz da Bíblia. Então a gente começa com a Bíblia e vai até mais ou menos o 5º século da nossa era de história. Pronto, e temos também aqui o livro Adoração ao Espírito Santo, do evangelista Alessandro Barreto, uma abordagem bíblica, histórica e teológica no contexto da Trindade. Também é um excelente livro que você pode adquirir aí pelo telefone que está aparecendo aí em sua tela. Então, é muito material e eu acredito que quanto mais o professor preparar esta lição de maneira antecipada, melhor. Sim. Porque às vezes as pessoas subestimam, né, o conteúdo da lição. Não é falar que Jesus é Deus, já sei os versículos, eu vou citar os versículos e tal. Quando na verdade, aí, quando está em sala de aula, se depara com um aluno e faz uma pergunta dentro do texto e às vezes o professor só decorou o texto. Porque conhecer Bíblia não é só ter o texto decorado. Na verdade, eu tenho que entender o texto. Eu tenho que interpretar o texto e aplicar o texto. Eu tenho que ler o texto, compreender o texto e interpretar o texto e aplicar o texto. Então, é importante que você, professor, nesta lição, é uma lição que vai exigir dedicação, vai exigir, sobretudo, uma leitura mais cautelosa do texto sagrado, porque por incrível que pareça, embora aqui a gente vá comentar ainda hoje sobre estas heresias, o unicismo, o triteísmo, entre outras heresias que surgiram na história, mas são heresias que continuam existindo no nosso tempo. E diga-se de passagem, muitas pessoas têm sido vítimas desses engodos e às vezes têm até abandonado a sua igreja, abandonado a sua fé, abandonado o seu local onde conheceu Jesus, em decorrência de não ter o preparo suficiente, não ter o aprofundamento suficiente, não ter raízes aprofundadas suficiente nas Escrituras e, em decorrência disso, facilmente acaba sendo levada por esses engodos. Então, nós vamos para a primeira tela da nossa... aqui, Pastor Valber, nós temos aqui um mapa mental que acaba mostrando como metodologicamente a nossa lição ela está apresentada. Isso. Nós temos aí uma tríplice, não é, divisão, lições sobre o Pai. Então, a lição 2, o Deus Pai. Lição 3, o Pai enviou o Filho. Lição 4, a paternidade divina. E aí pulamos para a lição número 11, não é? A correlação, o relacionamento entre o Pai e o Espírito Santo. Na segunda divisão, nós temos aqui lições sobre o Deus Filho. Aí nós temos a lição 5, o Deus Filho, né, que vai tratar sobre a divindade do Filho. Lição 6, o Filho como o verbo de Deus, e aí vai tratar sobre a encarnação, que não comprometeu a divindade, não é? Lição 7, a obra do Filho. E lição 12, já salta para a lição 12, o Filho e o Espírito Santo. E por fim, lições sobre o Deus Espírito Santo. E aí foram separadas 3 lições de fato específicas e exclusivas sobre o Espírito Santo. Lição 8, o Deus Espírito Santo. Lição 9, o Espírito Santo, o regenerador. E lição 10, o Espírito Santo, o capacitador. Vamos para a próxima tela. E aí na próxima tela nós temos como a lição desta semana está distribuída. Exatamente, pastor. Explicar, não é, a revelação trinitária do batismo de Jesus. Temos ali o batismo do Filho, a obediência de Cristo, a descida do Espírito, a unção para o ministério e a voz do Pai, a aprovação celestial. Em segundo lugar, mostrar, não é, a distinção e a unidade das pessoas divinas. Unidade e distinção pessoal, pluralidade na unidade do Antigo Testamento, que a gente vai ver, não é, que ainda de forma assim um pouco embrionária, mas está lá, não é, a pluralidade na divindade. E, por fim, a trindade explicitada, aí sim, no Novo Testamento. E, por fim, enfatizar a relevância da trindade para a fé cristã, desenvolvimento doutrinário da trindade e implicações doutrinárias.
Vamos para a próxima tela. E a próxima tela nós temos o texto áureo. Como é o texto de ouro, é importante que o professor se lembre que está relacionado com o tema da lição. Claro. E aqui é trazido pelo menos um comentário breve sobre o significado desse texto. Sim, pastor. É Mateus 3,17, né? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Certamente, é uma das passagens do Novo Testamento em que mais nitidamente a gente percebe a distinção das três pessoas da Trindade. É justamente quando do batismo de Jesus. Este é o meu filho amado. O batismo de Jesus é uma grandiosa manifestação da realidade da Trindade. Jesus Cristo, declarado igual a Deus, está aí João 10:30, é batizado no Jordão. Segundo, o Espírito Santo, que também é igual ao Pai, e a gente vai ver que igualdade é essa, né, entre as pessoas, porque elas são distintas, e Atos 5, versículos 3 e 4, desce sobre Jesus em forma de pomba. E terceiro, o Pai declara que se compraz em Jesus. Temos, portanto, neste ato, três pessoas divinas iguais. Próxima tela. E aí na próxima tela nós temos o primeiro ponto, a revelação trinitária no batismo de Jesus. Primeiro, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Ponto 2, a descida do Espírito, a unção para o ministério. E o terceiro, a voz do Pai, a aprovação celestial. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, a revelação trinitária do batismo de Jesus. Pastor Valber. A doutrina da Trindade se manifesta de forma plena nesse momento. O Pai fala do céu, o Filho está nas águas, o Espírito desce como pomba. Tal episódio confirma a cooperação das três pessoas da Trindade na obra da redenção. É importante aqui nós pontuarmos que a primeira lição é uma lição sempre introdutória, né? É uma lição que vai dar um panorama geral do que vai ser estudado durante todo o trimestre. E como o tema da nossa lição, desta primeira lição, é sobre a Trindade, eu queria citar aqui o conceito de Trindade que está em nossa declaração de fé, é importante. Por isso que nós pontuamos aqui a importância de termos a declaração de fé, principalmente em temas que estão explicitados na declaração. Então, nós temos no tópico que vai falar sobre Deus, página de número 37, nós temos a seguinte citação. Capítulo 2, sobre Deus, diz o seguinte: cremos, declaramos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência e substância, indivisível em natureza e subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função, manifestação e aspecto. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Trindade é o termo teológico empregado para expressar essa unidade composta e dinâmica. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma das três pessoas, e cada uma possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. O relacionamento do Pai com o Filho e o Espírito Santo é desde a eternidade. Deus é o Criador de tudo o que há no universo, interage com sua criação, pois é um ser pessoal. Deus é identificado na Bíblia como eu sou Deus, o Deus de teu pai, Gênesis 46, 3, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Javé e Senhor, além de outros nomes. Então nós temos em nossa declaração de fé, ainda teria o primeiro ponto aí, a função das três pessoas da Trindade, mas como nós vamos comentar aqui, nós não vamos citar, mas é importante lembrar você, professor, que esse tema está bem explícito aqui em nossa declaração de fé. Então, pastor Valber,
embora um dos argumentos bem fracos que algumas pessoas levantam e dizem assim, olha, vocês falam muito sobre trindade, mas esse termo trindade não está na Bíblia, logo é um termo antibíblico, porque não está na Bíblia. Só que aí é importante fazer a separação do que é um termo bíblico, do que é um termo extrabíblico e do que é um termo antibíblico. O termo ele foi cunhado no IV século, claro, mas é um termo que já vem definir ou vem explicar, melhor dizendo, aquilo que já estava exposto nas Escrituras desde o Antigo Testamento. Sem sombra de dúvida, pastor. A doutrina da Trindade ela está presente em todas as Escrituras Sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O que vai acontecer depois, como o senhor acabou de dizer, é a formalização desse conceito que já está lá. Sim. O reconhecimento de uma realidade que já está lá. E a gente vê isso claramente, a Trindade no Antigo Testamento e a Trindade, ainda mais, como a gente leu, explicitada no Novo Testamento. Por quê? Porque a revelação bíblica, a revelação de Deus, ela é progressiva, ela vai aumentando de mais em mais. E isso não é somente em relação à doutrina da Trindade, em relação a todas as grandes realidades espirituais, em relação a todas as grandes doutrinas bíblicas. Elas começam de uma forma, eu uso até um termo no livro, um tanto anuviada, não é isso? Um tanto nebulosa no Antigo Testamento, e na medida em que as páginas sagradas vão sendo percorridas, o sol da revelação vai brilhando cada vez mais e culmina sempre com o Novo Testamento. Então, não é diferente quanto à Trindade. Eu acho que a gente vai depois comentar alguns textos. Ela está sim no Antigo Testamento e ela está de uma forma muito explícita, muito clara, muito inequívoca no Novo Testamento. Então, não é o fato do termo não estar na Bíblia que a realidade não está. Esse termo foi cunhado só para tentar descrever da melhor forma possível a realidade que já estava lá nas Escrituras Sagradas. Isso é bem interessante porque não é só o termo trindade, né? Nós temos, por exemplo, onisciência. Sim. É um termo que não está na Bíblia. Onipotência. Não é um termo que está na Bíblia, mas são termos que foram criados ao longo da história da teologia para descrever aquela situação que já está manifestada, já é ponto pacífico nas Escrituras. Então, o fato de o termo ter sido cunhado no IV século, aliás, foi até o Tertuliano, Tertuliano, né? Isso. Tertuliano, no IV século. E por que é só no IV século? Porque a maior controvérsia sobre este tema se deu no IV século, justamente por conta de um presbítero chamado Ário, que levantou não só a controvérsia ariana com relação à pessoa de Jesus, mas também com relação à pessoa do Espírito Santo. Então, foi dentro daquele contexto de ataque frontal às verdades bíblicas que a igreja, que o concílio se debruçou sobre o tema, discutiu sobre o tema e rechaçou de maneira absoluta a heresia ariana, que nós vamos voltar a esse tema porque isso será, vamos dizer assim, o ponto de contrariação daquilo que está revelado nas Escrituras. Mas nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, o assunto começou a esquentar, está muito bom. Sai daí, nós voltamos depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a primeira lição do novo trimestre com o tema O Mistério da Santíssima Trindade. E no bloco anterior nós paramos no primeiro tópico de nossa lição e eu gostaria de chamar a próxima tela. E na próxima tela nós temos aí uma representação gráfica, né? Vamos assim dizer, uma representação gráfica da teologia da Trindade, né? Desta relação do Pai, Filho e do Espírito Santo. Mas, irmão Givanildo, antes da gente entrar aí, eu gostaria que o senhor pudesse especificamente comentar o primeiro subtópico do tópico 1, onde o pastor Douglas fala sobre o batismo do Filho à obediência de Cristo, porque há um equívoco em alguns grupos heterodoxos de afirmarem que Jesus se submeteu ao batismo porque Jesus era pecador. E aí
essa afirmação que Jesus era pecador tem uma implicação teológica devastadora na teologia cristã. Eu queria que o senhor pudesse comentar alguma coisa sobre isso. Muito bem, pastor. O pastor Douglas, ele faz um rico comentário acerca desse assunto, né? Deixando bem claro que Jesus submeteu o seu batismo não porque precisasse se batizar, né? O texto de Mateus, capítulo de número 3, versículo 6, diz que as pessoas que eram batizadas no Rio Jordão por João Batista eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, né? O batismo que João pregava era o batismo de arrependimento. Olhando esse princípio, esse aspecto, que é um batismo para o arrependimento, ou um batismo onde eles confessavam os pecados, Jesus não precisava se batizar. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 4, versículos 14 a 16 da sua epístola o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele deixa bem claro que Jesus não tinha pecado. E o pastor Douglas, ele faz exatamente esse comentário. Ele diz assim: Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento. Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz. Inclusive, essa é a razão pela qual João quis se opor, né? João disse assim: eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim. E Jesus disse: deixa para que se cumpra toda a justiça. Então é bom, professor, deixar isso bem claro, né, para os alunos, que Jesus batizou-se, se submeteu ao batismo de João, não porque tinha pecado, não porque precisava confessar ou se arrepender, até porque a Bíblia deixa bem claro que ele nunca pecou, nunca cometeu pecado, mas como ele identificou-se com a raça humana, como representante da humanidade, e por isso ele submeteu-se ao batismo. Até porque Hebreus 4,15 diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. Também 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que é citado até pelo pastor Douglas aqui, além de outras referências bíblicas que poderíamos citar, que bota por terra essa argumentação. Às vezes as pessoas falam as coisas assim nas redes, né, com o objetivo de receber like ou de viralizar, mas acabam esquecendo que estão promovendo um verdadeiro desserviço à fé cristã. Aqui nós temos, irmão Givanildo, rapidinho aqui esse gráfico. O que é que a gente pode... É importante até que o professor possa imprimir isso aqui e levar para a sala de aula. Esse material aqui que nós estamos expondo está lá em nosso canal, né? IEADPE EBD, lá no Telegram. Você pode entrar, você pode acessar. Toda semana nós estamos dispondo esse material que aqui utilizamos de repente. Talvez, mas pastor, eu já tenho material. Então, a gente deixa disponível aí para quem não tem, para quem precisa. E é importante que mesmo em sala de adultos, você utilize também recursos visuais. Que recursos visuais não é só para o departamento infanto-juvenil. Recursos visuais também são excelentes materiais de auxílio pedagógico para promover o crescimento e, sobretudo, a manutenção, né, a confirmação da doutrina bíblica que está sendo exposta. Eu queria que o senhor pudesse comentar. Esse gráfico vai facilitar muito a compreensão, né? Porque nós aprendemos que a doutrina da Trindade nos ensina isso, que Deus é único, só existe um Deus, mas que esse Deus subsiste em três pessoas distintas, né? E esse gráfico vai mostrar aí que o Pai não é o Filho, que o Filho não é o Espírito Santo e que o Espírito Santo não é o Pai. São três pessoas distintas, mas olha que coisa interessante. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, ou seja... Então, esse gráfico aí vai permitir que o aluno possa visualizar e entender essa verdade, né? Que são três pessoas distintas, que nós não podemos confundir. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, porém, individualmente. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Vamos para a próxima tela. E aí, na próxima tela, presbítero Tiago, nós temos
aí um quadro maravilhoso aí, atributos divinos nas pessoas da Trindade, mostrando aqui atributos incomunicáveis, e lembrando que esses atributos incomunicáveis, né, de repente tem aí um novo convertido nos assistindo, nos acompanhando. Quando nós falamos de atributos incomunicáveis, nós falamos daqueles atributos que só Deus possui, que os atributos são classificados como comunicáveis e incomunicáveis. Comunicáveis são aqueles atributos que Deus possui e que Deus compartilhou com o homem, por exemplo, amor, verdade. Então são atributos comunicáveis. Atributos incomunicáveis são atributos que só o próprio Deus possui. Nenhuma criatura possui, só o próprio Deus. Aí eu queria que o senhor pudesse comentar esse quadro, por favor. Muito bem, professor. Esses atributos, eles vão indicar que as pessoas da Trindade, muito embora sejam distintas, elas possuem as mesmas prerrogativas. Como está bem delineado no quadro, o Pai é eterno, assim como o Filho e o Espírito Santo. Logo abaixo tem as referências bíblicas, Salmo 90, versículo 2, Colossenses 1:17, Hebreus 9:14. Da mesma forma, o Pai é onipotente, onipresente e onisciente. E o Filho carrega consigo também essas prerrogativas de onipotência, onipresença, onisciência. E da mesma maneira o Espírito Santo. E por fim, neste mesmo aspecto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são criadores. A gente poderia aqui pelo menos citar um texto, né, para não ficar só apenas na explanação, na citação, o texto do princípio, né, de Gênesis, capítulo 1, onde nós encontramos esta verdade bíblica sendo explicitada e como já foi indicado aqui desde o princípio, que muito embora o termo Trindade não esteja de forma explícita na Bíblia, mas o seu conceito está presente desde o Antigo Testamento. Essa doutrina, ela é clara e a palavra de Deus, ela nos ensina de forma muito categórica. Observe que o capítulo 1 de Gênesis, que é o livro do princípio, nos diz, no princípio criou Deus, aí está a presença do Deus Pai, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas aí alguém pode perguntar, onde é que está a presença do Filho? E aí a gente vai para o texto onde nós encontramos aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, onde o escritor indica a presença do Filho no princípio da criação, especialmente realizando, não é? Executando as obras do Pai, no caso, as obras da criação, do princípio de todas as coisas. Observe, no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e aí aqui é uma referência clara ao texto de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo reúnem tais prerrogativas, nós entendemos que as pessoas são, no caso, Deus. Ambos são um único Deus. Me permita, pastor, só um rápido comentário, né? Porque o conceito que foi desenvolvido até agora é justamente esse, que é o que está na Bíblia, né? A Bíblia. Deus é uno quanto à essência e é trino quanto à personalidade. As pessoas são distintas entre si, mas são iguais em poder, glória e majestade. Então esse é o conceito básico da Trindade. Deus é uno quanto à essência e trino quanto à personalidade. Uma coisa me chama a atenção no título dessa lição, que diz assim, o mistério da Santíssima Trindade. É um mistério que, em parte, foi revelado. Então, as Escrituras Sagradas revelam o suficiente para nós não termos dúvida alguma de que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele é diferente de nós. Ele é em três pessoas. Ele é uno quanto à essência e é trino quanto à personalidade. O que nós temos de revelação desse mistério é mais do que o suficiente para nós afirmarmos isso sem sombra de dúvida.
Agora, em parte, me permita dizer isso, essa trindade permanece sendo um mistério. Por quê? Porque nós jamais perscrutaremos, sondaremos, penetraremos na totalidade, compreenderemos a totalidade da trindade. Nem aqui, por mais que leiamos a Bíblia e tenhamos comunhão com Deus, e eu posso dizer sem sombra de dúvida, nem na eternidade. Sim. Por quê? Porque na eternidade, embora glorificados, nós continuaremos sendo criaturas. Verdade. E Deus continuará sendo Criador. E para nós compreendermos a Trindade na sua totalidade, me permita usar essa linguagem, nós teríamos que dar um salto de existência, um salto de categoria de existência. Ou seja, nós teríamos que deixar de ser criatura para nos tornarmos Criador, para compreendermos na sua totalidade o Criador. Isso nunca vai acontecer. Então, a Santíssima Trindade é um mistério que, em parte, foi revelado para nós pelas Escrituras Sagradas. É por isso que a gente afirma e reafirma a doutrina da Trindade, mas que permanecerá, em parte, sendo um mistério, porquanto é impossível nós compreendermos na totalidade essa Trindade. Mas que a Trindade é uma realidade, é. E esse quadro aqui, pastor, para mim, ele é suficiente para refutar toda e qualquer heresia quanto à doutrina da Trindade. Por quê? Porque aí, como o senhor disse, estão aí descritos os atributos exclusivos da divindade em cada uma das pessoas. Ora, se só Deus é onipotente e o Filho, a Bíblia deixa claro que é onipotente, logo segue-se que o Filho é Deus. Então, olha, não tem como. Esse quadro refuta o unicismo, refuta o unitarismo, refuta o triteísmo, refuta toda e qualquer heresia, porque ele está esboçando os atributos exclusivos da divindade em cada uma das pessoas da Trindade. Se o senhor me permite, pastor, cada atributo desse não há qualquer espécie de diferença no seu grau e intensidade. Sim. E isso é o que torna ainda mais concreta a ideia de que Deus é uno, porém distinto em pessoas. Exatamente. Eu gostei muito da sua expressão, é um mistério que em parte foi revelado e o que é revelado é suficiente para a nossa compreensão. Porque, em parte foi revelado porque a gente nunca vai alcançar a totalidade desse mistério, que é um mistério. Sim. Continua sendo um mistério, embora que parcialmente revelado. Porque, por exemplo, até no campo da explicação humana, no campo da razão humana, não existe analogias que a gente use que possa descrever isso. Eu sei que algumas pessoas usam, por exemplo, analogia da água, 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Só que essa analogia não é boa porque, primeiro, a água não tem personalidade. Sim. E segundo, se a água está no estado sólido, ela não está no gasoso. Isso. Então já não é boa. Aí outros dizem, não, é como o homem, corpo, alma e espírito. Mas o homem tem corpo, alma e espírito, mas é um ser em sua totalidade. Uma só Também pessoa, não serve analogia. Aí outros dizem, não, é como o ovo, que tem a casca, tem a clara e tem a gema. Também não serve. Ou seja, nenhuma analogia, por melhor intenção que o professor tenha de tentar explicar racionalmente, nenhuma analogia dará conta desse mistério. E ao contrário, você pode, a partir da analogia que você está criando, ou que está tentando demonstrar através de um argumento racional a existência da Trindade, você pode até estar criando uma heresia. Isso. Pode estar criando uma heresia. Eu achei uma coisa bem interessante, até aquele Norman Geisler, ele dizendo que, ele mostrando que a Trindade ela não é irracional. Ela não é irracional. Aí ele disse, olha, a Trindade poderia ser representada não como 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Ele dizia, seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá igual a 1. Né? Que ele disse assim, matematicamente não é irracional. Não é irracional, ela pode ser bem demonstrada matematicamente. Mas mesmo assim, ainda está um elemento frio, porque nós estamos falando de 3 pessoas numa só essência. E aí, como é que a gente vai ensinar isso? A gente ensina o que a Bíblia diz. Isso aqui, ó, é o que a Bíblia diz sobre isso. Se limitar ao que está escrito. Entendeu? Então não tem como nós irmos além daquilo que está estabelecido nas Escrituras. Aí os grupos heterodoxos vão dizer, tá aí, tá vendo, você não pode explicar. É um mistério, irmão. Assim como também a kenosis, o princípio de esvaziamento, também é um mistério. Por exemplo, a união
a união entre as duas naturezas, a união que na teologia chama união hipostática. Qualquer teólogo sério e honesto, quando for falar da união hipostática, ele vai dizer assim, a união hipostática de Cristo é um mistério. Acabou-se, não tem que adentrar aquilo que a gente não tem explicação. Há um princípio hermenêutico muito interessante que diz assim, olha, no que a Bíblia fala, falamos, no que se cala, calamos. A Bíblia fala? Não, então vamos nos calar. Então a gente não pode ir além daquilo que está estabelecido nas Escrituras. E permita-me, pastor, fazer um breve comentário, que essa pergunta é inevitável, todo aluno vai perguntar isso. Por que não são 3 deuses? Já que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, por que não são 3 deuses, como diz o triteísmo? Porque entre eles não há a discórdia, não há rivalidade, não há superioridade, não há inferioridade. O que um pensa, o outro pensa, o outro pensa. O que um quer, o outro quer, o outro quer. O que um faz, o outro faz, o outro faz. Essa é a diferença. Por exemplo, digamos que numa empresa tenha 3 diretores, o primeiro, o segundo e o terceiro. Embora que eles vistam a mesma camisa e tenham os mesmos objetivos, mas em algum momento eles vão discordar. O primeiro quer de uma forma, o segundo quer de outra, o terceiro quer de outra. Na Trindade não existe isso. A Trindade é uma unidade composta. São 3 pessoas, mas que eles pensam exatamente iguais. Eles querem a mesma coisa, não há discórdia, estão em plena harmonia. Uma perfeita harmonia entre as 3 pessoas. E por isso não são 3 deuses, e sim um Deus só. Me permita, pastor, está fluindo aqui, né? Mas essa unidade de essência, né, na qual coexistem 3 pessoas eternamente, que existem de forma absolutamente perfeita e harmônica, como disse aqui o irmão Tiago, né? E essa harmonia, só para a gente mencionar um pouco mais o texto bíblico, no próprio Gênesis a gente vê isso. Eles concordando em relação à criação de todas as coisas. Sim. Porque quando diz aqui, no capítulo 1, versículo, no princípio criou Deus, há uma observação a ser feita, é que o termo que Moisés usou para Deus aqui foi Elohim. E Elohim, na realidade, é o plural de Deus. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, no princípio criou deuses, mas a gente sabe que ele não estava falando de deuses, porque ninguém, mais do que Moisés, expressou mais o monoteísmo. Então, Moisés é a expressão máxima do monoteísmo bíblico. Então, por que ele botou Elohim? É porque há uma pluralidade em Deus. E aqui, nesse termo Deus, já está contida a Trindade. Ou seja, no princípio criou a Trindade, os céus e a terra. Claro que quando a gente fala de Deus no Antigo Testamento, geralmente se salienta mais a pessoa do Pai. Isso. Não é? Mas aparece aqui Deus, depois no versículo 2 aparece o Espírito Santo. E como disse o irmão Tiago, vamos para o contexto amplo, lá em João capítulo 1, o Filho está figurando aqui sem sombra de dúvida. E só mais um detalhe poético, pastor. Eu ouvi o pastor Dário Tavares, de saudosa memória, comentando esse paralelo entre Gênesis 1 e João capítulo 1, dizendo que João capítulo 1 chega a ser anterior a Gênesis capítulo 1. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 1 mostra Deus criando, operando, não é? A criação. Só que em João capítulo 1 mostra Deus sendo Deus. No princípio era o Verbo. E ele era antes de criar. Ele criou já porque era. Sim. Não é? Então veja que coisa extraordinária. Não é? Mostra a distinção das pessoas. Estava com Deus, e o pastor Ezequiel Soares uma vez comentou esse texto, dizendo que estar com ali mostra a distinção, mas ao mesmo tempo o dinamismo, que o senhor leu na declaração de fé, em constante movimento. Então, a Trindade, ela atua de forma harmoniosa, por isso não é um triteísmo, é uma só essência na qual, misteriosamente e maravilhosamente, coexistem 3 pessoas distintas. Inclusive, aquela Bíblia de ordem cronológica, a proposta que ela tem, que é interessante. Pois não. É interessante que ela procura organizar o texto não como está na nossa Bíblia, mas a partir dos eventos. Sim. E o primeiro texto da Bíblia cronológica é justamente João 1:1. Que coisa, né? Porque é anterior a Gênesis, porque ele se remete a um evento anterior à criação, é o status quo, né? Deus sendo Deus na eternidade, Deus, né? E permita-me, pastor, é possível que muitos professores, né, eles se deparem com esse tema e já fiquem preocupados. Meu Deus, como é que eu vou entender esse assunto que é tão complexo, tão difícil? Olha, vamos ver pelo outro lado, por outro ângulo.
É uma oportunidade que Deus está nos dando, né, de relembrarmos, de reafirmarmos, de compreendermos. Então, em vez de olharmos para essa lição com medo, com receio, vamos olhar como uma oportunidade que Deus está nos dando de poder compreender melhor Aprofundarmos o nosso conhecimento assim, dele. usando, né, a Bíblia Sagrada primeiro, a revista da Escola Dominical, o esboço preparado pela superintendência, né, as telas que são apresentadas aqui no programa, são oportunidades que Deus está nos dando para nós reafirmarmos, ensinarmos e defendermos essa doutrina. Por quê? Infelizmente, há muitos grupos heréticos, heterodoxos, que ensinam doutrinas contrárias e que nenhum de nós vamos ser influenciados, mas alguém da nossa família pode ser. E ninguém melhor do que nós para defendermos não só na escola dominical, mas defendermos na nossa casa, na nossa família. Sim. Quem sabe alguém próximo a nós está sendo influenciado por doutrinas heréticas que podem levá-las, eu vou dizer em claro e bom tom, para o inferno. E Deus vai se utilizar de nós para nós aprendermos, reafirmarmos essa doutrina, para darmos, permita-me dizer isso, essa injeção, né, esse antídoto, através da Bíblia Sagrada, para que essas pessoas não sejam influenciadas por seitas e movimentos heterodoxos que ensinam doutrinas contrárias. Se o senhor me permite, professor, também, eu sei que esse momento ele exige de que o professor apresente a doutrina o mais bíblico possível, mas que ele também use de humildade espiritual, sabe? Porque é claro que cada um dentro da sua esfera de compreensão vai transmitir o ensino. E é por isso que ele deve ter essa humildade, né? Levar em consideração também o nível dos alunos que estão na classe, né? Para que o ensino seja acessível e que cada irmão possa compreender as realidades da forma mais bíblica, levando, inclusive, os alunos a ter uma maior reverência, né? Uma maior adoração à pessoa de Deus, à Trindade Santa. E principalmente que o texto base da nossa lição é o texto do batismo de Jesus, né? Exato. Então, este trimestre é um trimestre que vai nos adestrar ainda mais nas Escrituras. É a oportunidade de nós amolarmos a espada, né? Lembrando que os grupos heterodoxos que defendem o unicismo, o triteísmo, o unitarismo, eles fazem uso das Escrituras para fundamentar, entre aspas, a sua doutrina. Então, isso requer que eu, como professor de escola dominical, eu, como aluno de escola dominical, esteja treinado na interpretação correta do texto bíblico. Por isso que, como os irmãos bem colocaram aqui, eu sei que existe o contexto histórico, que é trabalhado, que é importante, que toda doutrina ela tem uma existência histórica, tem a sua abordagem, só que é importante que o professor trabalhe o texto bíblico, a correta interpretação do texto bíblico. É uma lição que o professor, como disse o irmão Givanildo, não tem que se apavorar, não tem que ficar perturbado, meu Deus, Trindade, ai Jesus, não. Porque o que o autor da lição trabalhará esse trimestre é textos bíblicos, porque as heresias que se levantaram e se levantam contra a Trindade usam o texto bíblico e, na sua própria tradução distorcida, usam o texto bíblico para tentar reforçar aí a sua crença. E aí o professor, o aluno de escola dominical, por isso que é importante ir para a escola dominical, o aluno que frequenta a escola dominical, que estuda a sua lição, que estuda a Bíblia e tem a oportunidade de trabalhar com o seu professor essa discussão, é um aluno que dificilmente será enganado por esses grupos heterodoxos, porque ele tem raiz. Mas um aluno que vive o tempo todo sem ler a Bíblia, sem estar na escola dominical, fica pescando aí pelas redes sociais, facilmente ele é engoldado e ele é levado. E não é difícil encontrar alguém, até no nosso meio, que às vezes abandonam a fé e vão atrás destes grupos. Que isso não é nada novo. Na época de Paulo já existia e Paulo já alertava os crentes, inclusive a Timóteo, a tomar cuidado com estas falsas filosofias. Mas nós vamos para um rápido intervalo, nós voltamos já já. Não saia daí, nós retornaremos daqui a pouco.
Queridos irmãos, estamos de volta no seu último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a primeira lição do novo trimestre de 2026 com o tema O Mistério da Santíssima Trindade. E nós vamos agora para a próxima tela. A próxima tela nós temos o ponto 2, a distinção e a unidade das pessoas divinas. Primeiro, unidade e distinção pessoal. Segundo, a pluralidade na unidade do Antigo Testamento. E terceiro, a Trindade explicitada no Novo Testamento. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí na próxima tela, irmão Tiago, nós temos a função das três pessoas da Trindade, que de um modo geral, no outro quadro nós já comentamos. Isso. Mas eu queria que o senhor pudesse ler, por favor. Muito bem. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade. E nenhuma das três pessoas está sujeita, de onde se abstrai a ideia do subordinacionismo, não é? Que foi uma heresia que surgiu nos primeiros anos da Igreja, onde fica evidente pela fundamentação bíblica de que o Pai não é superior ao Filho e, consequentemente, o Filho não é superior ao Espírito. Por natureza, por natureza a outra, como se houvesse uma hierarquia divina, e existe sim uma distinção de serviço, eu poderia até dizer que de atribuições no papel, principalmente no papel redentivo. O texto de Efésios capítulo 4, versículo 6, nos diz que o Pai é Deus, ou seja, um só Deus e Pai de todos. Ainda na continuidade, Hebreus 1:8 diz, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. E o Espírito Santo é Deus, ou seja, o Pai é Deus, a Bíblia afirma isso de forma clara, o Filho é Deus, conforme Hebreus 1:8, e também Atos capítulo 5, versículos de 3 a 4, quando o texto nos diz, para que mentisses, digo, ao Espírito Santo, não mentiste aos homens, mas a Deus, no episódio de Ananias e Safira, onde eles retiveram a parte do preço de uma propriedade e lançaram aos pés dos apóstolos, sonegando o valor, para provavelmente chamar a atenção, e ali o Espírito Santo, como o texto nos ensina, revelou diante da igreja e daqueles homens, do casal, digo, o seu pecado, que foi contra o próprio Deus, onde a Bíblia diz que eles mentiram não somente à pessoa bendita de Deus, é o que o texto diz, mas ao Espírito Santo, sugerindo que o Espírito Santo também é Deus. E esse texto é um texto clássico, porque mostra o Espírito Santo como pessoa e mostra o Espírito Santo como Deus, né? Porque existem grupos heterodoxos que falam que o Espírito Santo é uma força de Deus. E pega um texto, né, que Jesus atuava no poder do Espírito Santo. Então, esse poder, é uma força, uma energia. Aí vem aqui em Atos dos Apóstolos o mesmo Lucas declarando que Pedro chega e diz assim, para que mentisses ao Espírito Santo? Se mente, não se mente à força, se mente a uma pessoa. Uma pessoa. Né? E não se mente a um objeto, você mente a outra pessoa. E mostra a desaprovação, né? O Espírito Santo desaprovando aquela conduta. E outra, não mentiste aos homens, mas a Deus. E quem é Deus aí, nessa construção frasal, quem é Deus é o próprio Espírito Santo. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, a Santíssima Trindade no Novo Testamento. O Pai é Deus, aí João 17:3, 1 Coríntios 8:4 e 6, Efésios 4:6. O Filho é Deus, João 1:1, Romanos 9:5, Hebreus 8:9. E o Espírito Santo é Deus, texto que nós já citamos em Atos 5, 3 a 4 e também capítulo 7, versículo 51. Então, a Bíblia, aqui, sobretudo aqui estão falando do Novo Testamento, então, irmão Tiago, então era ponto pacífico para os escritores do Novo Testamento, para a igreja do Novo Testamento, a doutrina da Trindade.
Evidente. Os primeiros cristãos, eles conheciam muito bem esse conceito da triunidade de Deus, né? No caso da trindade. Tanto é que quando em textos como a Grande Comissão, em Mateus capítulo 28, versículo 19, onde o Senhor manda que eles fossem pregassem o evangelho e fizessem discípulos, batizando de todas as nações em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então havia uma clareza de que ambas as pessoas se constituíam o ser divino. Poderíamos citar aqui também a bênção apostólica, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, não é? E além desses textos citados, temos o próprio texto da leitura bíblica em classe, onde nós encontramos de forma clara a presença das três pessoas da Trindade, evidenciando ali a sua pessoalidade, não é? A sua distinção e, ao mesmo tempo, a divindade, o Pai presente, o Filho presente e o Espírito presente. E uma coisa que o senhor falou, o senhor citou a Grande Comissão, né? E na Grande Comissão tem um detalhe que é importante, né? Porque algumas pessoas, de maneira inadvertida, aí eu já vi alguém dizer assim, nos nomes dos três, né? Como se o Pai tivesse um nome, o Filho tivesse outro nome e o Espírito Santo tivesse outro nome. E a fórmula trinitária do batismal, né? Que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o nome singular. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então são três nomes. Um nome tem um Pai, outro nome tem um Filho, outro nome tem o Espírito Santo. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me permita, pastor, ainda retomar essa questão da trindade mencionada na Grande Comissão, não é, de Mateus, capítulo 28. A gente vê, mais uma vez, nós citamos aqui anteriormente, a trindade agindo conjuntamente, de maneira harmônica, na criação dos céus e da terra. Não é? E aqui a gente vê a trindade atuando harmonicamente, conjuntamente, na Grande Comissão, ou seja, na proclamação do Evangelho e na redenção do homem caído, que esse é o objetivo maior, não é, do nosso Deus. Ele fala em Mateus 28 e versículo 19, essa verdade, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a gente vê que essa trindade, ela está comprometida na proclamação do Evangelho não apenas no Novo Testamento. Isso já aparece no Antigo Testamento. Porque, por exemplo, me permita citar Isaías capítulo 6, todos nós sabemos, né, que Isaías capítulo 6 também é um indício da trindade. Porque no capítulo 6, versículo 3, quando ele diz 3 vezes santo, nós entendemos, não é, que ele está falando santo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguém pode dizer assim, mas olha, isso é uma forçação de texto, está forçando o texto. Porém, quando a gente segue lendo o texto, a gente vai ver que de fato a trindade está figurando. Por quê? Porque ele diz no capítulo 6 e o versículo número 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Então ele usa o plural para referir-se a si próprio. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é a primeira vez que Deus refere-se a si próprio no plural no Antigo Testamento. No próprio capítulo 1 de Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, a quem Deus estava se referindo. Uhum. Não, estava se referindo aos anjos. Não, olha, não pode ser porque um é a natureza dos homens e outro é a natureza dos anjos. Além disso, foi citado aqui naquele quadro ali que eu considero chave, não é? Que um atributo exclusivo da divindade é o da criação. Sim. Então ele está criando o ser humano. E os anjos não têm poder de criação. Perfeito. Então, ele está usando o plural. E aqui, no capítulo 6, quando Deus procura um profeta para proclamar a sua verdade às nações, a trindade está envolvida. E no Novo Testamento, paralelamente, quando Jesus faz a grande comissão para que a igreja proclame a sua verdade às nações, a trindade está envolvida. O irmão Tiago citou a bênção apostólica. A gente tem um paralelo da bênção apostólica, onde figura a trindade, a graça do Senhor Jesus. Por que a graça do Senhor Jesus? Porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Perfeito. Jesus na cruz, expressão máxima da graça. O amor de Deus. Deus amou e enviou o seu Filho. Não é? A comunhão, porque uma vez convertidos, não é? Reconhecendo a obra de Cristo na cruz do Calvário, a manutenção da nossa comunhão com Deus é papel do Espírito Santo. Uhum. Mas a gente vê um paralelo da bênção apostólica com a bênção araônica, lá em Números capítulo 6,
que por 3 vezes Aparece o ele diz o Senhor, o Senhor, o Senhor. Não é? Então, veja que a Trindade ela está em todas as Escrituras Sagradas, de uma forma um pouco mais nebulosa no Antigo Testamento, mas de maneira clara e explícita no Novo Testamento, sempre agindo conjuntamente e harmoniosamente, com o benefício maior, não é? Com o objetivo maior, pastor, de abençoar as pessoas, de salvar o ser humano caído. É interessante isso. Alguns componentes, né, alguns adeptos desses grupos heterodoxos, aí chegam para esse texto e dizem assim, que é muito comum, dizer, não, isso é um plural majestático. Sim. É para descrever a grandeza de Deus. Só que isso tem sentido, porque, por exemplo, lá na criação, no ato da criação, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Dizer que os anjos estavam participando da criação é dizer que ele tem poder criador, então não seriam criaturas, seriam deuses. Isso já entraria na contramão. E a Bíblia seria politeísta, né? Isso. Já criaria um grande problema na chamada teologia monoteísta, que é do Antigo Testamento. Sim. Então, a gente sabe que no Antigo Testamento há alusões, né, indícios, né, o termo que o ministro colocou aqui, e nós conseguimos enxergar de maneira mais plena a partir das lentes do Novo Testamento. Por que é que dizemos com tanta segurança isso? Porque estamos usando as lentes do Novo Testamento, cuja doutrina está como o sol ao meio-dia. Isso. Né, está clara. Eu sempre digo que assim, as doutrinas do Antigo Testamento é como muitas doutrinas do Antigo Testamento, que está lá só a semente, né? A Bíblia tem a revelação progressiva, Deus não tem a preocupação de sistematizar aquilo que ele está revelando, ela vai se dando progressivamente dentro da experiência humana e dentro de cada tempo histórico e que cada compreensão é capaz de suportar. Então essa revelação ela vai se dando de maneira progressiva. Quando chega no Novo Testamento, Deus resolve colocar as doutrinas sobre o sol ao meio-dia. Por isso que dizemos com tanta segurança, né? Vamos para a próxima tela. A próxima tela nós temos a Santíssima Trindade no Antigo Testamento, na criação do universo, já foi descrito aqui, na aparição do anjo do Senhor, né, que é uma teofania de Cristo no Antigo Testamento, e na expectativa messiânica, né, que é mostrando que esse Messias haveria de vir, que não seria apenas um homem, que a descrição que Isaías faz do Messias é maravilhoso conselheiro, Deus forte. Deus forte. Se ele é Deus forte e ele é um homem, então isso não é um homem comum. Ele é um super-homem. E super-homem numa linguagem bem popular, mas no contexto bíblico e a linguagem bíblica diríamos, ele é Deus. O próprio Isaías descreveu isso. Vamos para a próxima tela. E a próxima tela, Pastor Valber, nós temos aí a comparação entre Jeová ou Javé ou Iavé, tanto faz, né? Porque alguém, você que pode estar nos acompanhando agora, diz assim, mas pastor, o termo está em cima Jeová e embaixo está Javé. Tanto faz, ó, Jeová, Javé, Iavé e Jeová são termos similares, então não se preocupe com isso, né? Hoje o termo Jeová já caiu mais em desuso, o termo usado comumente hoje é mais Javé ou Iavé, que está se referindo à mesma pessoa. Então, veja aí, nós temos aí a comparação entre o Jeová ou Javé do Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento. Esse quadro aqui é importantíssimo para evangelizar até os nossos queridos judeus, não é? Porque os judeus não têm dúvida de que Javé é Deus. Mas esse quadro mostra que Jesus, embora distinto quanto à personalidade de Javé, ele tem os mesmos atributos, né? As mesmas qualidades. Logo, segue-se que Jesus também é Deus. Não é? Então, Javé, eu sou, lá em Êxodo capítulo 3, e Jesus é eu sou, em João capítulo 8, versículo 58, que é outro texto fantástico, né? Esse texto de João 8. Javé é a rocha, está aí a referência, Jesus também é a rocha. Javé é o Salvador, está aí Isaías 43, e Jesus também é o Salvador, Atos 4:12. Javé é o perdoador, e Jesus também é o perdoador. Inclusive os judeus naquela época, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus reafirma o seu poder de perdoar pecados à semelhança de Javé. E por fim, Javé é a vida e Jesus também é a vida. Então, apesar de distinto de Javé, ou seja, Deus Pai, não é? No Antigo Testamento, Jesus tem suas mesmas qualidades, mesmo poder,
logo Jesus também é uma outra pessoa da mesma divindade. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, nós temos já a relevância da Trindade para a fé cristã, que é a pergunta de $1 milhão, né? Por que eu tenho que estudar sobre a Trindade? Não podia estar falando de um assunto assim mais prático, sobre a vida de Davi, sobre a vida de Jacó. Qual é a relevância da Trindade para a fé cristã? É só um sentido intelectual, do conhecimento histórico, teológico, da defesa da fé? Esse assunto, irmão Givanildo, ele tem aplicações práticas? Com certeza tem. Com certeza, né? Então, a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica e nós devemos conhecê-la. Como conhecemos a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, devemos também conhecer a doutrina bíblica da Trindade, né? Então, ela tem a sua aplicação prática, eu não tenho dúvida nenhuma, porque quando nós reconhecemos que Deus subsiste em três pessoas, que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, nós podemos entender essa verdade no nosso dia a dia. Então, por exemplo, nós já vimos aqui que eles possuem os mesmos atributos, a eternidade, a onipotência, a onipresença, a onisciência, a imutabilidade, que são atributos exclusivos da divindade. Ou seja, olha que coisa interessante, nós lemos um texto que todo mundo conhece, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então hoje nós adoramos a Jesus, servimos a Jesus, mas sabemos que ele possui o mesmo poder, a mesma soberania do Pai, não é assim? Nós também cultuamos, adoramos ao Espírito Santo e sabemos que ele é Deus e possui os mesmos atributos. Então isso vai trazer implicações para o nosso dia a dia. Nós estamos servindo a um Deus vivo, não é assim? Que é eterno, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, que é imutável, e com certeza isso vai afetar sim no nosso dia a dia, trazer lições práticas para o nosso dia a dia. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, nós temos a negação ao unicismo, unitarismo e o triteísmo. São essas três principais heresias, que são heresias históricas. Inclusive, nós fomos lembrados disso no início do primeiro trimestre de 2015, né, com aquela lição do pastor Ezequias, que tinha outro recorte, mas como existe conceito interdisciplinares, eles acabam voltando, né? Então, nós temos aqui negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas. Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Também negamos o triteísmo, ou seja, que existam três deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro. Próxima tela, por favor. E aí na próxima tela nós temos a relevância da Trindade para a fé cristã. Diz que a Trindade é indivisível, sempre que o Pai é mencionado, compreende-se igualmente a presença do Filho, e onde está o Filho, também está o Espírito Santo. Há perfeita igualdade entre as três pessoas da Trindade, o que é essencial para que todas compartilhem da mesma perfeição. Nesse ser absolutamente simples, há uma única onipotência e uma só essência. Uma coisa que é interessante, e nosso tempo também já foi embora, mas que é importante destacar, é que a Bíblia, né, alguns grupos heterodoxos dizem assim, não, então se a Bíblia, se a Trindade existe, porque ela não é mencionada em todos os lugares, sempre o Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque aqui na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, quando vocês orarem, olha assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e não é mencionado o Espírito Santo. É importante lembrar que o fato de não ser mencionado os três juntos não quer dizer que a doutrina não esteja presente, porque os textos que nós já citamos aqui, o irmão Tiago citou aqui, a bênção apostólica, a grande comissão e o texto base da nossa lição, que não está apenas
no Evangelho de Marcos, está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Lucas e também menção no Evangelho de João, são suficientes para mostrar que a Trindade ele está presente em todos os lugares. Quando nós dizemos assim, meu irmão, a paz do Senhor, nós não precisamos especificar, meu irmão, a paz do Pai, a paz do Filho e a paz do Espírito Santo. Porque quando falamos a paz do Senhor, Deus é Senhor, o Pai é Senhor, Jesus é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Então já estão contemplados dentro do mesmo conceito. Então não precisamos explicitar as pessoas o tempo todo para dizermos que somos trinitários. Usamos a linguagem bíblica, a revelação de Deus, como ela está demonstrada nas Escrituras, e nós vemos que há momentos até, por exemplo, sobretudo no livro de João, que parece que quando Jesus está conversando com o Pai, eu e o Pai, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do Pai, parece que só tem o Pai e o Filho, o Pai e o Filho, e depois nós temos a apresentação do Espírito Santo no capítulo 14, no capítulo 15 e 16 do Evangelho de João. Mas, pastor Valber, nosso tempo foi embora, já estourou, que pena, né? Que assunto tão gostoso, mas nós teremos outras lições para comentar mais. Com certeza. Que conselho o senhor daria ao professor de escola que está nos acompanhando diante deste grande desafio que que esta lição está trazendo? Pois não, pastor. Eu diria a eles, né? Não temas nem te espantes. Uma coisa que o professor Givanildo disse aqui, que é essencial. É uma oportunidade de você se aprofundar no conhecimento de Deus. E quando você se aprofunda no conhecimento de Deus, primeiro, você se deleita, você se maravilha, você fica maravilhado com o conhecimento de Deus. E segundo, você vai estar mais preparado para, além de ensinar os seus irmãos, também refutar, não é, as doutrinas contrárias. E para isso, use a lição da escola dominical e veja as referências bíblicas, porque, pastor, uma coisa que a gente precisa pontuar aqui e elogiar, a lição bíblica, ela está recheada de textos bíblicos. Ela está muito bíblica mesmo. Não é? Então, se limite ao que a Bíblia diz e depois, quem sabe, no futuro, você vai poder ter a oportunidade de estudar, não é? E até entrar na questão histórica da doutrina. Mas, por enquanto, Bíblia é sagrada. Ô, Givanildo. Eu diria ao professor que ele deve começar a estudar o quanto antes possível, né? Como já dissemos, além da Bíblia, da lição, tem o esboço preparado pela superintendência, as telas que são apresentadas no programa, para que você possa ir para a sala de aula no domingo com uma boa fundamentação bíblica acerca dessa importante doutrina, que é a doutrina da Trindade. Bom, Tiago. Estimule os seus alunos a viver uma vida de reverência, tanto quanto a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com certeza ele vai viver uma vida plena diante desta revelação divina. Então, querido professor, aproveita a oportunidade para fazer exposição do texto bíblico, a interpretação do texto bíblico, treine seus alunos na compreensão e na interpretação do texto bíblico, evite estar trazendo testemunhos que cheguem a preencher o tempo da sala e, de repente, acabe não permitindo a exposição da lição. Como já foi dito aqui, prepare a lição previamente, estude cada texto, interprete cada texto, pense antecipadamente como você vai aplicar esse texto em sala de aula, porque se você seguir esse caminho, pode ter certeza que a sua aula será uma aula abençoada para a glória de Deus. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Pastor Valber, nos dê a honra. Pois não, pastor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai que estás nos céus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te adorar, bendizer e exaltar o teu santo e poderoso nome. Te damos graças, Senhor, pelo início de mais um trimestre da escola dominical. Te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada dirigente, sobre cada professor, que terão essa sublime oportunidade e privilégio de estudarem acerca da Trindade. Ó Deus, abre o entendimento de cada um de nós, não apenas, Senhor, para que nós tenhamos informações sobre a Trindade, mas que nós possamos conhecê-la, possamos ter experiência com ela, experiências contigo, Senhor. Nós te pedimos que seja um trimestre muito enriquecedor para toda a tua igreja, Senhor,
inclusive no preparo para a refutação, Senhor, das doutrinas contrárias. Nós te damos graças por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje iniciamos o estudo da nova lição com o tema geral, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. E estudamos a primeira lição com o tema, o mistério da Santíssima Trindade. Na próxima semana veremos a segunda lição com o título, o Deus Pai. Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.